Hoje é um dia bastante especial também para a gente. Todos sabem ou não? Então hoje é dia de São Francisco. E é interessante que aparentemente a gente, olhando, não tem uma conexão direta. Por exemplo, a prática da Kriya Yoga ou os mestres que vieram da Índia e com uma técnica que não tem uma relação direta, mas a gente tem uma proximidade bem grande com São Francisco. O Guruji ama o São Francisco e ele já fez pelo menos 3 retiros em Assis sobre São Francisco e o retiro acontecia num convento franciscano. Era muito legal. Então, ele tinha uma relação muito legal, maternal com as freiras lá. A freira superior lá, a madre superiora, chamava ele de filho. E não só o Guruji, a nossa organização, mas este ashram também tem, de alguma maneira, uma relação muito especial com São Francisco. Desde que ele abriu, as pessoas, por alguma razão, sentem vontade de... Elas se sentem conectadas aqui com São Francisco. Então, o armário do Guruji está cheio de quadro de São Francisco, imagens, mas não é por causa da inauguração, mas por alguma razão elas se sentem conectadas mais com São Francisco aqui. E isso também não foi uma coincidência, mas talvez algo que os mestres sabem. A inauguração desse ashram era para acontecer em setembro. Só que o Guruji tinha muitos compromissos na Índia. E aí a gente teve que cancelar. E aí a pessoa que estava ajudando a agendar isso ligou e falou assim: é impossível, não vai dar para acontecer essa inauguração. A única data possível, e ainda assim vai ser uma correria, é no dia 3 de outubro. Ele vai ter que vir da Índia, passar um dia e meio e voltar para a Índia. É um intervalo. E aí, coincidentemente, dia 3 foi o dia que São Francisco deixou o corpo. Dia 4 é o dia dele, mas oficialmente ele deixou o corpo no dia 3, no final do dia. Bom, entendendo ou não essas conexões, para a gente ela é muito especial, para nossas vidas e como inspiração para o nosso próprio caminho. Ele não teve uma vida muito tranquila, ele não teve uma vida como a gente considera talvez normal, mas o que ele trouxe para a gente, o que ele representa para a gente pode ser aplicado na vida de todos nós. Quando São Francisco começou, ele, nessa vida religiosa dele, nesse caminho de devoção, de entrega para Deus completa, ele não sabia muito como seguir o caminho. Ele sabia que ele queria dedicar a vida para Deus, mas ele não sabia como. Então, ele arrumou uma túnica cinza, arrumou um cinto, uma sandália, um cajado e falou, já é um começo pelo menos, já tenho algo. E aí um dia ele estava ouvindo um sermão na igreja e o padre citou um trecho de Mateus, onde fala, Jesus estava direcionando os discípulos falando, vão de 2 a 2 para pregar, não carregue com vocês nem bolsa, nem dinheiro, nem comida, nem um cajado, nem cinto, nem sandália. E ele olhou para ele e falou, já sei. Na hora ele falou assim, isso é uma mensagem direta para mim. O meu caminho é claro agora. Na hora ele trocou aquela túnica que ele falou, isso aqui é muita almofadinha para mim. Tirou a túnica, tirou o cinto, tirou a sandália, o cajado, e ele falou, agora descobri. Então ele pegou uma roupa mais ordinária possível, um tecido áspero, que era marrom da cor da terra, só.
descalço, sem cajado, sem nada, e falou, agora entendi, esse é o meu caminho. E ao invés de cinto, ele amarrava uma corda. E não sei se vocês já viram que os franciscanos até hoje em dia usam essa corda. Vocês já viram? E tem alguma coisa na corda. Já viram ou não? Alguém já prestou atenção ou não? Nós. Tem 3 nós na roupa dos franciscanos. E esses 3 nós falam sobre os 3 pilares da vida de São Francisco. A base, o fundamento da vida dele e de como ele seguiu e de como ele pregou, representados nesses 3 nós. A gente vai falar desses 3 nós e depois nós vamos trazer esses nó. Não vamos trazer nó para a nossa vida. Vamos trazer o ensinamento dos nós, para desatar os nós. Nós vamos falar de um nó e uma outra coisa, relativa a esse primeiro nó. Vocês sabiam que São Francisco era casado ou não? Não? Vandamar, sabia ou não? Não? Será? Sabe quem era a esposa dele ou não? Não, essa não. Pobreza. Ele era casado com a pobreza. Não estou falando que o primeiro nó é casamento, viu? A base dele, a essência do viver dele foi essa primeiro nó, pobreza. Ele entendeu que a pobreza seria realmente o caminho dele para a iluminação, o caminho para se conectar. Quando ele viu essa mensagem que veio do Padre, mas ele entendeu que foi direto de Deus sobre, não carrega nada, 0, e segue desse jeito. Ele seguiu literalmente isso, até o fim. E eu falo que era a esposa dele porque ele considerava realmente como sendo a esposa dele. E era o meio de ligação dele com Jesus e com Deus. E assim como às vezes tem um marido meio ciumento com a esposa, quando São Francisco andava e ele via alguém mais pobre do que ele ficava revoltado. Passava um pobrinho, algum mendigo, ele falava, olha assim, isso é pobreza, não isso aqui. A gente precisa melhorar. Completa a pobreza. A gente fala, mas o que isso pode ter de espiritual? O que isso pode trazer de bom? Quando ele a ordem dele foi aceita pela igreja, pelo Papa, ele colocou algumas imposições para o Papa. E uma delas foi que o nosso grupo, nossa ordem sempre seja a mais baixa de todas. Eu estou entregando a minha ordem, a minha organização para a igreja, mas com uma condição, que nunca nenhum dos meus discípulos, nenhum dos meus seguidores tenham qualquer cargo na igreja. Que eles nunca sejam consultados para nada como sábios ou que eles tenham nenhum foco, nenhum destaque. Eles têm que ser sempre o menor de todos. Ainda no estilo da pobreza. Tanto que, como chama a ordem de São Francisco? Ordem dos frades menores. Por essa perspectiva, ele falou, enquanto eles forem os menores, a gente vai existir. Quando eles começarem, um vai ser bispo, outro vai ser isso, aquilo, acabou a minha ordem. Pobreza. E ele foi desse jeito até o fim. Ele tinha uma túnica só. Quando ele estava passando na rua, ele via alguém que estava com frio ou alguma coisa, ele tirava a túnica. E andava só com a cerola que eles tinham. Não importa se era inverno, não importa. Até mesmo no fim, quando ele estava muito mal, as pessoas proibiram ele de ficar dando as roupas dele, porque senão ele ia sofrer mais. Mas ele ainda sempre dava um jeito. Quando ele estava mal, de alguns órgãos internos, costuraram um tecido quentinho dentro.
Ele ficou revoltado, falou: você acha que eu vou fazer desse jeito? Eu com a minha túnica de fora toda esfarrapada e por dentro esse negócio quentinho. Se vocês quiserem que eu use esse negócio aqui, costura fora também para que os outros vejam o que eu estou fazendo. Uma vez ele foi para visitar um reino. E essa pessoa extremamente rica hospedou ele numa torre desse castelo dele. Para quem dormia no relento e usando o travesseiro como pedra, ele ficou extremamente bem acomodado. E ele falou que ele foi acossado por demônios à noite. Bateram nele, fizeram o horror com São Francisco. E aí no meio da noite, enquanto ele estava nessa turbulência toda, ele falou para esses seres que estavam judiando dele, falou: façam o que vocês quiserem, porque eu sei que vocês são mensageiros de Deus. Eu entendi o recado. Meus filhos estão todos sofrendo, dormindo com a cabeça em pedra, ao relento, e eu estou aqui numa torre confortável, junto com pessoas ricas. Então eu entendi. Eu estou saindo daqui imediatamente. No meio da noite ele saiu e foi embora. Como eu posso deixar meus filhos todos por aí mendigando e eu aqui dormindo nessa torre? Então a pobreza fez parte da vida dele completa e extrema. Qual era o segundo nó? O que o segundo nó representa? Antes do segundo nó, só uma outra coisa que eu lembrei sobre a pobreza é a relação dele com o dinheiro. Ele falava: todos que entram aqui têm que considerar dinheiro e esterco a mesma coisa. Ele não permitia que ninguém nem tocasse em dinheiro. Uma vez, depois de uma missa, alguém deixou umas moedas no altar. E aí um dos discípulos de São Francisco viu aquelas moedas e falou: se ele vê isso aqui, ele vai ficar louco, melhor eu tirar. Ele tirou do altar e pôs na janela. Só que alguém viu ele mexendo e contou para São Francisco. Ele ficou louco. Ele falou: agora você vai fazer o seguinte: você vai pegar esse dinheiro que você mexeu com a sua boca e agora nós vamos lá no pasto onde estão aqueles burrinhos e você vai colocar essas moedas com a sua boca naquele monte de esterco do asno. Para você aprender que é a mesma coisa. Então, se você não gosta de mexer em esterco porque sua mão vai ficar suja, quando você mexer em dinheiro, sua mão vai ficar mais suja ainda. E ele fez. Vocês estão falando, mas que absurdo. Ele era convidado para ir, às vezes, comer com o Papa. Ou com um bispo, que ele era muito próximo. E aí ele sabia que ia ter um banquete, ia ter todas as pessoas lá. E é o que ele fazia, para não perder a essência da pobreza. Ele ia bater em umas 4, 5 casas, mendigar, pegava uns restos de comida, pedaços de pão, e o que ele fazia? Levava na mesa do bispo. Aquele banquete, ele chegava lá com aqueles saquinhos de comida, migalha de pão, punha na mesa. E não só isso, ele oferecia para todo mundo que estava sentado. E como as pessoas sabiam que era um santo e aquilo lá, o que vinha dele era sagrado, eles recebiam com alegria. Só o bispo ficava louco da vida. Falava: olha a vergonha que você me faz passar. Você tem que fazer isso? Ele falou: é minha profissão, a minha vida é a pobreza. Por que eu vou deixar minha esposa de fora desse jantar? Ela faz parte da minha vida. Vamos para o segundo nó. Que é obediência. O segundo aspecto mais importante da vida dele foi a obediência. E ele também era bom nisso. Podia ter discussões, podia ter ideias opostas, mas quando qualquer um da ordem deles falava:
eu te peço isso em nome da obediência, acabou. Já não tinha mais discussão. Essa era a palavra final e esse era o ponto mais forte. Em nome da obediência, faça isso, não tinha mais segunda palavra. Isso era quando ele falava para os outros e quando, de alguma maneira, vinha para ele isso também. E ele foi o maior exemplo. A ordem dele, quando ele vivia, já tinha mais de 5.000 frades, 5.000 discípulos. E o que ele fez? Para ele não se colocar como líder e ele não perder a característica dele de humildade, ele abriu mão, ele renunciou ao título de líder e ele colocou um amigo dele como o líder espiritual. Para quê? Para que ele pudesse obedecer alguém. Então, ele falou assim, sempre que eu estiver aqui nessa ordem, enquanto eu estiver vivo, vocês vão ter que colocar alguém junto comigo para eu obedecer. Para onde eu for, sempre vai ter que ter alguém junto comigo, para que eu possa obedecer. E ele falou, eu tenho, graças a Deus, eu tenho essa facilidade para obedecer. Então, mesmo que for designado alguém que entrou hoje na minha ordem, eu vou obedecer como se fosse Deus. Então, ele valorizava muito a obediência. E ele falava que, ele dava um exemplo, como deveria ser uma pessoa nesse aspecto de obediência. Ele dava o exemplo de um cadáver. Pega um cadáver, tira ele de onde ele está e põe ele num palácio. Ele vai ficar igual. Ele não vai falar é bom ou ruim. Ele vai continuar no mesmo jeito. Põe ele num lugar horrível. Elogia ele ou fala mal dele. Põe uma roupa bonita ou feia. Ele vai continuar a mesma coisa. E ele falava, assim deveria ser a nossa obediência. Ele está falando, claro, com relação aos superiores nesse caminho espiritual. Então era algo que era realmente muito importante para ele. E indispensável para o crescimento espiritual. Obediência. Ninguém gosta de obediência. Muito. Os filhos nunca gostam de ser obedientes, mas a gente também não. Qual é o terceiro nó? Alguma ideia? Compaixão. Não. O terceiro nó de São Francisco, que representa, não nó de São Francisco, que representa os pilares de São Francisco é castidade. Esse era um outro aspecto. Muitos caminhos religiosos têm essa característica. Mas para eles também era a essência do caminho deles, do seguir. São Francisco, quando ele conversava com mulheres, ele abaixava a cabeça, ele olhava para o chão. Para dar o exemplo, e aí o que acontece? Ele aconselhava, ele falava que ia orar, mas muitas vezes ele não via o rosto. Aí depois, claro, às vezes ele conversava, se deparava, aí as pessoas, puxa, eu te vi faz tanto tempo, obrigado por orar. Ele falou, mas eu não te conheço. Muitas vezes ele não reconhecia, porque ele abaixava a cabeça nesse sinal de respeito ao gênero oposto. Uma vez, durante um período da vida dele, porque ele viveu até os 28 anos de idade no mundo. Então, ele desfrutou da vida. E ele sabia o poder também que tinha isso para, como era fácil ele ser tentado ou perder o caminho dele de santidade. E chegou um período da vida dele, durante esse crescimento espiritual, que ele foi extremamente tentado por alguns anos.
realmente foi muito tentado. E ele ficava às vezes desesperado. E onde ele morava, que era numa floresta, tinha um roseral. Algumas vezes o que ele fazia? Falava, vocês vão me tentar? Vocês vão me torturar desse jeito? Então, ele ia e pulava no roseral. Outras vezes ele estava tendo algum tipo dessas tentações ou dessas ameaças. Ele tinha na Europa, naquela época, no inverno, aquele lago, era um laguinho congelado quase. Ele falava, é mesmo? Vocês estão me tentando? Eu quero ver se vocês vão me acompanhar aqui. Aí ele entrava no lago congelante. Até que sumisse todo tipo de tentações para ele. Nesse aspecto de castidade, uma vez ele foi para o Marrocos para pregar para os infiéis. O sonho dele era ser mártir. E ele foi lá. E aí o que acontece? Quando ele estava lá, algumas pessoas para testá-lo, ele já estava mais para o final da vida dele. Cheio de doença, o corpo dele parecia um esqueleto, quase cego. E aí o que acontece? Pagaram uma prostituta para ir até onde ele estava dormindo. Para testá-lo. Ou para tirá-lo. E ela chegou lá, falou, vim aqui para ficar com você, eu vim aqui para te fazer companhia. Ele olhou e falou, ótimo. E tinha uma fogueira. Falou, então espera aí que eu vou me preparar. Ele tirou a túnica dele, ficou nu, devia ser uma visão de um esqueleto ambulante. E aí ele falou assim, mas agora aqui está meio frio, a gente precisa de um lugar aquecido. Ele entrou na fogueira. E ficou dentro da fogueira. E falou para ela, agora pode vir e vamos se unir. Dentro da fogueira. Aí ela entendeu que ele era um santo. E que esse poder da castidade dele, esse poder dele de controle e essa santidade dele fez com que ele entrasse no fogo e nada acontecesse com ele. E aí ela se converteu também. Castidade. Então, 3 nós. E hoje a gente está conversando isso por quê? Porque na hora de vocês irem embora, a hora que acabar a aula, vocês vão ganhar uma corda com 3 nós também. Certo ou não? Tá bom ou não? Não? Não. Vocês vão embora antes. O pessoal vai começar a desconectar. Esses 3 nós não são só para São Francisco. Esses 3 nós deveriam ser nas nossas vidas. Aí você fala, tá bom, eu vou transferir todos os meus débitos automáticos para você. Você conversa com meu marido, com a minha esposa, dá a notícia. E não vem começar a dar ordem para mim. Como isso pode fazer parte das nossas vidas? E o porquê desses 3 nós? Vamos entender primeiro a pobreza. Por que a pobreza deveria fazer parte da nossa vida? E o que quer dizer pobreza para nossas vidas? Alguma ideia? O que significa? Humildade. Hã? Humildade. Humildade. Desapego. Desapego. Não querer ter mais do que precisa. Não querer ter mais do que precisa. Então, riqueza nesse aspecto não é financeira, mas significa ganância. Então, pobreza significa abrir mão da ganância e não dos seus bens materiais. Esse é o primeiro nó. E é interessante nó porque esse é um grande nó nas nossas vidas, a ganância. Adi Shankara, um grande mestre espiritual, falou que o que é pobreza? Quem é pobre? Não é quem não tem dinheiro ou quem tem uma condição desprivilegiada.
Pobre é aquele que tem muitos desejos. Por quê? Pensa numa pessoa que tem com um monte de desejo. Ela sempre vai se sentir pobre. Por quê? Porque ela está sempre insatisfeita. Porque desejos nunca podem ser saciados. Eles nunca podem ser realizados. Eles se multiplicam. Então uma pessoa que está cheia de desejo, ela está sempre infeliz, porque eu queria mais isso, eu queria mais aquilo, Então para ela nunca é suficiente, então ela é sempre pobre. A pobreza de São Francisco era para acabar com essa pobreza. Quanto menos desejo a gente tiver, quanto menos necessidades a gente tiver no mundo, mais feliz a gente vai ser. E não é um padrão exato para todos. Mas saber o quanto a gente precisa é importante. Porque senão os desejos tomam conta da nossa vida. Então esse é o aspecto da pobreza nas nossas vidas. A gente tem que ter essa pobreza, controle. A gente não pode ter ganância e nem possessividade, porque isso vai gerar um monte de desejos. Certo? Jesus falou, bem-aventurados são os pobres. Não é pobre para quem mora numa favela, você é bem-aventurado, não. Mas bem-aventurados são os pobres que têm menos desejo, que têm menos ambição, menos ganância. Esses são bem-aventurados. Isso está claro? Esse primeiro nó é aplicável para a gente. A gente tem que pensar nisso nas nossas vidas. Qual era o segundo nó? Obediência. Aí agora vai pegar. E agora, obedecer quem? As pessoas falam, eu não quero trabalhar para ninguém mais. Eu quero trabalhar para mim mesmo. Eu não quero ninguém ficar metendo o dedo na minha vida. Por que a obediência é importante nas nossas vidas? No caminho espiritual, mas também nas nossas vidas. Ou se é importante. Ou obedecer quem? São Francisco falou que eles deveriam obedecer os superiores deles. E nós? Quem a gente tem que obedecer? Ninguém. Disciplina. Legal. Isso é importante. Vocês obedecem a alguém hoje ou não? Você obedece a alguém ou não? Não, as regras assim, da vida, né? Uhum. Dos meus papéis que eu desempenho na vida. Como mãe, né? Profissional. Legal. Acaba entrando numa Legal. E alguém dentro... Vocês obedecem a alguém dentro de vocês ou não? Tem alguém mandando em vocês ou não? Tem? Quem? A consciência. Consciência. A consciência é o que deveria mandar em nós. Mas tem alguém que assume o papel da consciência e fica dando pitaco nas nossas vidas e é o nosso ego. Eu não quero obedecer ninguém, mas só de falar isso eu já estou obedecendo o meu ego. Então, obediência pode ser humildade ou pode seguir algumas disciplinas. Para quê? Para tirar esse ditador das nossas vidas, que torna nossas vidas miseráveis. Quando a gente segue o nosso ego, a nossa consciência individual, a gente está indo para o caminho do sofrimento. Porque o ego é contração, a consciência é expansão. Então, o que é a obediência? Eu seguir alguma disciplina, ou seguir alguns ensinamentos, ou seguir algum caminho que eu vou tirar a ditadura do ego da minha vida. Isso é obediência. Porque
O que o ego quer fazer? Sempre ter razão, sempre mandar, sempre possuir. Então, quando existe esse ato de submeter-se a alguém ou a algo, o que acontece com o ego? Dilui. E o ego é um obstáculo para nossas vidas espirituais, mas como um todo. Um ego inflado ou um ego desequilibrado, como todos estão. Então, o aspecto da obediência é principalmente esse. E no caminho espiritual, quem que a gente tem que obedecer? O que significa obedecer? Porque não vai ter alguém mandando em nós. Ou não deveria. Seguir os ensinamentos dos mestres. Isso é obediência. Por quê? Porque eles estão ensinando o caminho para a gente se libertar do ego. Então, querer seguir esse caminho, querer seguir esses ensinamentos, é obediência. Nesse aspecto de que eu vou me libertar. As pessoas não gostam muito de disciplina, como a Marina Má falou. As pessoas não gostam dessa palavra obediência ou de submissão. Mas elas não entendem que isso é o caminho para, na verdade, se libertar. Eu sigo disciplina, ou eu tento seguir os ensinamentos dos mestres ou das escrituras. Não é para ser alguém bitolado ou alguém que não tem opinião própria, mas é porque eu quero me libertar de algo que me prende, o ego. Então, esse aspecto de obediência é importante por isso. Seguir. Quem será que tem mais razão ou mais visão? Um mestre ou eu? Ele fala, faça isso, eu falo, mas será? Será que adianta? Será que funciona? Meditar, observar a respiração, perdoar, faça isso, faça aquilo. Aí a gente pondera e não segue. Então isso é importante. Seguir. Isso é obediência. Obediência também no dia a dia nosso significa como uma submissão a Deus. Aceitar a vontade de Deus e não a minha, no dia a dia. E o que isso quer dizer? O tempo inteiro eu estou recebendo coisas, situações, momentos bons e ruins. E o que significa obediência nesse aspecto? Aceitar que tudo é vontade de Deus. Isso é obediência também. Não deixar o meu ego falar, isso é bom, isso é ruim, eu vou reagir desse jeito, eu vou fazer daquele jeito. Mas aceitar. Aprender com aquilo, lidar da melhor maneira possível. E com isso a gente aprende, com isso a gente cresce, com isso a gente sofre menos. Porque o que é a tendência de uma pessoa egoísta? Reatividade. Quando algo acontece que não está nos planos dela, que ela não gosta, o que ela faz? Imediatamente ela reage, responde, se irrita. Isso é falta de aceitação da vontade de Deus. Até mesmo quando uma pessoa entra na minha vida ou algum problema, é a vontade de Deus, através dos meus karmas, é a vontade de Deus que eu passe por isso para aprender algo. E quando eu tenho essa característica de obediência nesse aspecto, a vida fica menos puxada, menos sofrida, ou menos problemática, ou menos intensa nesses aspectos. Aceitar a vontade de Deus em tudo, isso também é obediência. Dá para entender ou não? Fácil? Não, não. Mas a gente tem que pensar. Por que eu deveria fazer isso? Não é porque tem um monge falando disso agora, ou porque São Francisco fazia, eu vou fazer, mas entender. O quão nocivo é um ego nas nossas vidas, uma arrogância nas nossas vidas, o quão nocivo é ganância nas nossas vidas, e entender que esse é o caminho para a gente se libertar disso. Claro? Mais nó ainda ou não? Acabou. E é? Castidade. E agora? O que significa castidade nas nossas vidas?
Alguém? Privação. Privação. A gente pode usar... Se a gente fala privação, as pessoas ficam... Aí, melhor... Vou escolher outro caminho. Eu vou arrumar alguma roupa que só tem 2 nós, então. Eu acho que é uma questão dos sentidos, né? Não ficar refém dos sentidos, né? No sentido do prazer. Isso, né? Disciplina. Disciplina do uso dos sentidos. Claro que tem muito a ver com esse aspecto de desfrute físico, mas também os sentidos como um todo. São Francisco, por ser uma pessoa de um caminho religioso e uma vida completamente dedicada a Deus, a castidade ela é levada ao pé da letra. Mas para as pessoas que vivem em família, que vivem no mundo, que têm os relacionamentos, castidade significa moderação, castidade significa, como a Andréa Má falou, não ser escravo dos sentidos, dos prazeres. Significa ter controle sobre os sentidos. Tinha um rei, isso é uma história verdadeira, ele viveu muito tempo atrás. E ele tinha 3 filhos e ele tinha 2 esposas, 2 rainhas. Mas ele era completamente escravo do desfrute sexual. Era insaciável, ele começou a ficar velho. Ele falou, tá acabando o meu desfrute, tá acabando o meu tempo. E aí ele foi para um sábio e falou assim, eu preciso continuar, como eu faço? E esse sábio falou assim, a única maneira é algum filho seu aceitar trocar com você. Ele te dá a juventude, ele fica velho e você segue em frente no seu desfrute. Ele tentou com um e falou, o quê? Tá louco? Tentou com outro, finalmente ele implorou, um filho concordou. Deu a juventude para ele. Aí o sábio deu uns mantras lá, trocaram. Ele ficou jovem de novo, ele falou, aí vou eu. E sprint, saiu desfrutando sem freio. Chegou, depois de anos de desfrute, ele chegou a uma conclusão. Isso não tem fim. Eu estou cansado e minha mente está ensandecida. A minha necessidade por desfrute, que eu imaginava que ia acabar, está infinita. E aí ele foi lá e falou, filho, me dá de volta essa velhice aí, porque agora é hora de acabar com isso. E ele falou uma coisa que está no Mahabharata. Mesmo se uma pessoa tivesse condições de desfrutar de todos os prazeres do mundo, se ele pudesse desfrutar de todas as pessoas, sexualmente, de todas as pessoas desse mundo, se ela pudesse ter todas as riquezas desse planeta para ela, se ela pudesse desfrutar de todos os alimentos que existem nesse mundo, ela nunca ia estar satisfeita. E aí ele falou, por experiência própria, querer realizar um desejo para eliminá-lo é como você colocar gasolina no fogo para querer apagar o fogo. Então, esse é o aspecto de castidade para nossas vidas. Moderação, disciplina e você tem que ter o controle da sua vida e não ser levado por isso. Claro, alguém tem alguma dúvida? E por que será que ele falou desses 3 aspectos? Se alguém perguntar, você me avisa, Rômulo Papa. E por que será desses 3 aspectos? Então, ganância. Qual era o outro? Obediência. Então, pobreza tem a ver com ganância. Obediência tem a ver com ego. E castidade tem a ver com prazeres. Por que esses 3? O que eles fazem com a nossa vida para eles serem considerados como um inimigo? Qual é
o prejuízo, ou qual é o mal desses três nas nossas vidas? Qual a consequência deles? Por que eu estou falando essas coisas? Porque a gente precisa entender o que a gente segue. A gente tem que entender o que a gente deve aplicar nas nossas vidas. Porque senão a gente não consegue seguir com isso. Qual é o mal disso? Qual é o mal de uma pessoa ter um monte de dinheiro? Qual é o mal de uma pessoa desfrutar dos sentidos? Qual é o mal de uma pessoa ser vaidosa, por exemplo? Qual o prejuízo disso? O prejuízo é que a gente se distancia da nossa essência, a gente se distancia de Deus e fica muito no mundo, que é de sofrimento, né? Mas por quê? Vamos supor, uma pessoa que está desfrutando, uma pessoa está ganhando um monte de dinheiro e está com a vida de pernas para o ar. Ela está sofrendo naquela hora? Não, ela está desfrutando. Então por que ela ia querer parar? Se chegasse São Francisco e falasse para, ele ia falar, para você. Eu não estou usando os três nós. Qual é o mal disso? O que afeta a ganância em nós? O que afeta o ego em nós? O que afeta o desfrute descontrolado em nós? Nossa mente. O que a gente está buscando em tudo que a gente faz nesse mundo? Vandamal, o que você está buscando nesse mundo? E o que é Deus? O que vai significar Deus na sua vida? Paz. Felicidade. É o que todo mundo está buscando. Alguém que acumula coisas, posses, alguém que desfruta dos prazeres sem controle, está buscando paz e felicidade. Não é? E alguém que também tem orgulho e tem essas coisas, também está buscando isso. Todos estão buscando. Mas o que acontece com essas coisas? Elas roubam nossa paz. Por quê? Porque elas aumentam cada vez mais a nossa extroversão, os nossos desejos, as nossas necessidades no mundo. E isso afasta a gente da nossa paz. Então não é porque é pecado. Não faz isso porque é pecado. Você está acabando com a sua paz e com a sua alegria, que é a sua fonte de viver. Então essas coisas sem controle, esses três pontos, são os principais ladrões de nossa paz, de nossa felicidade, de nossa harmonia no mundo. E a gente só vive para ter isso. Essa é a razão de a gente procurar disciplinar, procurar ter força e firmeza para viver. Não é abandonar essas coisas, mas é saber usar. Isso está claro? Na Bhagavad Gita, o Sr. Krishna fala sobre céu e inferno. Quantas entradas vocês acham que tem para o inferno? Quantas portas? Não é uma só. 3 portas. 3 portas principais para o inferno, ele fala. E ele fala, chama Kama, Krodha e... Qual é a última, Romulo Baba? Está em silêncio. Loba. Kama, Krodha, Loba. Então, quais são as portas para o inferno? Kama, desejo, prazeres físicos. Krodha, raiva, segunda porta. E terceira, Loba, ganância. O Sr. Krishna falou sobre isso, 3 portas para o inferno. São Francisco colocou 3 nós para lembrar. Elas estão relacionadas. Kama está relacionado com qual nó? Kama são os desejos, está relacionado com qual nó? Da castidade. Krodha, raiva, está relacionado com qual nó? Uma pessoa fica com raiva por quê? Porque ela não é obedecida.
porque a vontade dela não foi feita. Então esse tem a ver com obediência. Uma pessoa que tem muito ego jamais vai querer obedecer a alguém. E loba, pobreza, tem a ver com ganância. Possuir. Então o Krishna fala, cuidado com esses três, porque eles abrem a porta, quando for ver você já está queimando lá no caldeirão. Tem alguém com um tridente te espetando, ver se você já está bem passado. E não só isso, esse inferno não é em algum outro lugar, é dentro de nós. E o que quer dizer inferno? Você perdeu sua paz, você perdeu sua felicidade, você perdeu sua serenidade, você está no inferno. Porque a gente com uma mente agitada, com uma mente perturbada, com uma mente cheia de desejos e agitada, a gente não consegue decidir nada. A gente não consegue enxergar as coisas como elas são e como deveriam ser. As nossas decisões são horríveis e a gente vai para o buraco. Então isso é inferno. E não só isso, quando a gente está nesse inferno, a gente puxa os outros também. Quando você entrou em qualquer uma dessas portas, todo mundo que está à sua volta também é pacote familiar. Você tem liberdade para convidar mais pessoas para o pacote. 3 pontos para a gente pensar, para a gente olhar nas nossas vidas. E hoje é isso que o São Francisco está querendo ensinar para a gente. Através desses 3 da vida dele, que veio a compaixão, que veio o amor incondicional, que veio devoção. Porque essas coisas não são possíveis sem uma disciplina. Todo mundo quer sentir isso, não é? Eu quero amar a Deus, e eu quero sentir isso. Eu quero perdoar, eu quero fazer o bem só. Mas por que eu não consigo? Porque esses 3 ainda não estão sob controle na minha vida. Eles não permitem. Eu não queria ter raiva e falar isso para aquela pessoa e falei. Eu não queria ficar com esse sentimento ruim e continuo. Essa é a disciplina. Atenção no nosso viver, especialmente nesses 3 aspectos de que São Francisco falou para nós, vão trazer essa parte divina mais à tona. Porque isso já está dentro de nós. Não é algo que a gente tem que conquistar. Quando a gente elimina aquilo que obstrui, isso vem à tona. E é isso que a gente quer para nossas vidas. E é isso que esse nosso querido mestre São Francisco trouxe para nossas vidas. Não é só uma vida dele de austeridade e de privação de tudo, mas trazendo isso para o nosso dia a dia. Como a gente pode aplicar isso? Ficou claro? Ficou claro? Por que São Francisco precisava ter tanta renúncia? Por que ele precisava se machucar tanto? São Francisco, primeiro que ele talvez queria mostrar para as pessoas naquela época a importância de ter um controle de disciplina na vida e o quão negativo, o quão prejudicial são essas coisas. Então, talvez de uma maneira um pouco mais gritante, abrir os olhos das pessoas para algumas atitudes, algumas coisas que talvez fossem consideradas normais ou positivas, que aquilo lá estava levando para um caminho errado. E outra, por ele ter vivido quase 30 anos no mundo e ter passado por esses desfrutes. Ele era de família rica, ele era belo e tinha várias companhias e desfrutava de tudo. Ele também, por ser de família rica, então tinha uma certa arrogância, um certo... Talvez um dos aspectos da austeridade dele é ele de perceber na própria pele o quão isso foi prejudicial, o quanto isso trouxe de impacto na vida dele e o quanto isso era ameaçador para a vida dele, para Deus e espiritual. Então, é muito provável que, por ele ter tido essas experiências, e agora nesse caminho de busca para Deus, ele percebeu o quanto aquilo lá pesava e o quanto aquilo lá foi, talvez, difícil para ele se desvencilhar, e como era tentador aquilo, ele foi um pouco mais radical. Certo?
Esse é só um pensamento meu. Não existe uma resposta ao porquê ele era isso ou aquilo, mas pelo desejo dele de ficar puro, pelo desejo dele por Deus, ele entendeu que esse era o caminho. Alguém tem alguma dúvida? Vamos meditar um pouco? Vamos fechar os olhos, por favor. Observar nossa respiração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Continue com atenção na respiração. Ó Mestre, me ensina a amar, me ensina a perdoar. Me ensina a morrer para esse ego e para essas negatividades. Me ensina a sentir Tua vida eterna em mim e em toda parte. Calmamente, continua lá dentro. Esse nosso caminho exige um pouquinho de disciplina. Mas não é pela disciplina em si. É para a gente ter a experiência desse amor, dessa pureza, dessa expansão, dessa alegria que está esperando para ser explorada. Concentrem-se. Inale lenta, longa e profundamente.
Segure. Curvem-se para frente, por favor. Exale. Respiração normal e consciente. Com devoção, com entrega. Ó Deus, eu quero paz, eu quero amor, eu quero alegria. Eu não quero sofrimento, eu não quero medo, eu não quero raiva. Isso não faz parte da minha vida, ó Senhor. Me dá força e disciplina para me libertar desses intrusos. Me deixa experienciar essa essência divina. Me deixa viver uma vida divina. Me mostra o caminho. Me abençoa. Será que não é isso que todos nós estamos buscando, sem exceção? Sentir mais e mais amor incondicional. Celebrar cada instante dessa vida. Esse é o nosso caminho. Esse foi o caminho de São Francisco. Inale lenta, longa e profundamente. Segure, sentem-se, por favor. Exale. Respiração normal e consciente. Vamos meditar só um pouquinho em silêncio. Leva a sua atenção para dentro. Além da casca dos nomes e formas. É lá que a gente descobre. Tenta. Orando a Deus e aos mestres, e nesse dia especial e auspicioso, pedindo as bênçãos de São Francisco para nossas vidas. Que sejam vidas dinâmicas, que sejam vidas cheias de energia, que a gente possa seguir vibrando em cada instante. Que nossa vida inteira se torne uma celebração divina. Em cada momento, em cada trabalho, em cada relação, eu vou usar para crescer, para transformar e para servir. Nós temos as bênçãos deles, a gente tem que fazer nossa parte. Que é meditar, que é orar, que é caminhar. Que a gente nunca esqueça o nosso potencial divino, que deve ser explorado nessa existência. A gente vive para isso, para mergulhar nesse oceano de bem-aventurança. Eles estão esperando. Eu agradeço a vocês por essa oportunidade, por essa inspiração e pela nossa reunião para celebrar esse nosso querido Mestre, que ele se torne cada vez mais presente nas nossas vidas. Que a gente possa herdar essa coragem, essa força e essa determinação dele
para aplicar nas nossas próprias vidas. Tentando perceber esse Deus que habita em cada um de vocês em toda parte. Eu me curvo a todos. Om. Amém. Obrigado a todos. Uma ótima semana para todos nós. Jai Guru.